Que bom que, graças ao bom profeta, retornaram para a continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 380ª noite. Sherazade retomou a história de Ali Cogia, que tinha iniciado na noite anterior, da seguinte forma. Assim, contando a demora que fizera em cada cidade, havia quase 7 anos que Ali Cogia partira de Bagdá, quando finalmente resolveu tomar o caminho dela. E até então o amigo a quem confiara o vaso de azeitonas antes da sua partida para lhe guardar, não se lembrara dele nem do vaso. Quando estava em caminho com uma caravana partida de Shiraz, uma tarde que esse mercador, seu amigo, ceava com sua família, vieram a falar de azeitonas, e sua mulher mostrou ter algum desejo de comê-las, dizendo que havia muito tempo que não tinham entrado em casa. A propósito de azeitonas, disse o marido, fazeis-me lembrar que Ali Cogia me deixou um vaso delas indo a Meca há 7 anos, e que ele o pôs no seu armazém para o guardar até a volta. Mas aonde estará Ali Cogia, depois de tanto tempo que partiu? É verdade que na volta da caravana alguém me disse que tinha passado ao Egito. Deve ter morrido, e visto que não voltou há tantos anos, podemos de hoje em diante comer as azeitonas se são boas. Dei-me o prato e luz. Irei buscá-las algumas e as provaremos. Marido, replicou a mulher, guardai-vos em nome de Deus de cometer uma ação tão baixa. Sabeis que não há coisa mais sagrada que um depósito. Há 7 anos dizei que foi Ali Cogia a Meca e que não voltou, mas disseram-vos que fora ao Egito, e do Egito quem sabe se não foi mais longe. Basta que não tenham notícia da sua morte. Pode chegar amanhã ou depois de amanhã. Que infâmia não seria para vós e para nós, a vossa família, se voltasse e que não lhe desseis o seu vaso no mesmo estado e tal qual vos-lo confiou? Declaro-vos que não tenho desejo algum dessas azeitonas, e que não comerei delas. Se falei das azeitonas, foi só para conversar. Além disso, capacitai-vos que depois de ter passado tanto tempo sejam ainda boas, devem estar podres e deterioradas. Se Ali Cogia voltar com como o pressentimento me diz, e perceber que nelas tocastes, que conceito fará da vossa amizade e da vossa fidelidade? Deixai-vos disso, eu vos peço por favor especial. Não fez a mulher um tão largo discurso a seu marido, senão porque lia a obstinação no seu rosto. Com efeito, não deu ouvidos a tão bons conselhos. Levantou-se e foi ao seu armazém com a luz e um prato. Então lembrai-vos ao menos, disse-lhe sua mulher, de que não tomo parte no que ides fazer, para que não vos desculpeis comigo, se acontecer que venha a arrepender-vos disso. Fez-se ainda o mercador surdo e persistiu na sua resolução. Uma vez no armazém, pega no vaso, destapa-o e vê as azeitonas inteiramente podres. Para averiguar se as do fundo estavam tão arruinadas como as de cima, deitou-a nos pratos e, sacudindo o vaso, caíram algumas moedas de ouro tinindo. À vista destas moedas, o mercador, naturalmente ávido e atento, olha para o vaso e vê que deitara quase todas as azeitonas no prato e que o resto era tudo ouro em belas moedas. Torna a pôr no vaso as azeitonas, cobre-as e volta. Mulher, disse entrando, tinhais razão, estão podres as azeitonas. E tornei a tapar o vaso, de modo que Ali Cogia não perceberá que toquei nele, se algum dia voltar. Tereis feito melhor, acreditando-me, replicou a mulher, e não tocando nele. Queira Deus que disso não resulte algum mal. Foi o mercador tão pouco sensível a estas últimas palavras de sua mulher, com a advertência que lhe fizera. Passou a noite quase inteira a cuidar no meio de apropriar-se do ouro de Ali Cogia e fazer de maneira que lhe ficasse
no caso que ele voltasse e lhe pedisse o vaso. Ao raiar da aurora do dia seguinte, vai comprar as azeitonas do ano, volta, deita fora as de alicogia, pega no ouro, põe-o em segurança e depois de ter enchido o vaso com as que acaba de comprar, torna a cobri-lo com a mesma tampa e pô-lo no mesmo lugar onde a licogia o pusera. Passado quase um mês depois de o mercador ter cometido uma ação tão vil e que lhe devia custar caro, chegou a licogia a Bagdá. Como tivesse alugado a sua casa antes de partir, apeou-se num khan, onde tomou um alojamento, esperando participar a sua chegada ao seu inquilino para que lhe arrendasse casa noutra parte. No dia seguinte foi a licogia ter com o mercador, seu amigo, que o recebeu abraçando-o e manifestando-lhe a alegria que sentia pela sua chegada, depois de uma ausência de tantos anos, que dizia ele principiar a fazer-lhe perder a esperança de jamais tornar a ver. Feitos os cumprimentos de uma e de outra parte, costumados em semelhantes encontros, rogou a licogia ao mercador que tivesse a bondade de entregar-lhe o vaso de azeitonas que confiara à sua guarda, e que lhe desculpasse a liberdade que tomara de lhe ter dado e guardar. Percebendo que era dia, Sherazade cessou de falar nesse instante. A licogia retorna a Bagdá e vai procurar o seu vaso onde guardar as suas 1000 moedas. Mas seu amigo, infiel, acabou por pegá-las, imaginando que a licogia já havia morrido. E agora? O que sucederá desta confusão? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.